Então, amados, eu creio que Deus me trouxe aqui nessa noite para dividir com vocês uma palavra, e o título dessa mensagem de hoje que Deus colocou no meu coração é o seguinte: poderoso e adorado Deus. Poderoso e adorado Deus. O texto bíblico que eu quero dividir com a igreja é introdutório. Nós vamos ler outros textos bíblicos ao longo da mensagem, mas o texto bíblico introdutório está em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que diz o seguinte, a palavra de Deus na minha tradução. Diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Aleluia. Amados, primeiro ponto aqui deste texto bíblico, lá do apóstolo João em Apocalipse, que fala do trono de Deus, da sua visão, ali começa as suas visões que Jesus deu para ele. Primeiro ponto vai dizer neste texto aqui que somente Deus é digno de receber a glória, a honra e o poder. Tem um louvor que diz, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Glória a Deus, poderoso Deus, Poderoso Deus. Somente Deus é digno, amados, de receber a honra, a glória e o poder. Somente Deus é digno de receber a nossa adoração. Somente Deus é digno de ser honrado e glorificado como Senhor de todas as coisas, como o Criador de todas as coisas. Porque o segundo ponto que fala neste versículo é que Ele é o Criador de todas as coisas. Vai dizer o texto: porque criaste todas as coisas. Mas não somente Deus é o Criador de todas as coisas. Se Deus fosse o Criador de todas as coisas, já era motivo suficiente para nós adorarmos, porque se Ele não tivesse criado todas as coisas, não teria existência do que existe. Mas além de Criador de todas as coisas, o texto também diz que Ele é sustentador de todas as coisas, E elas vieram a existir e continuam existindo. Então Deus, Ele é digno de ser adorado e exaltado, porque Ele criou todas as coisas. A Ele toda a honra, glória e poder, porque Ele também, além de criar, Ele sustenta todas as coisas. É Deus quem sustenta a minha vida. É Deus quem sustenta a tua vida. Aleluia. E isso já seria motivos suficientes para nós adorarmos a Deus. E, amados, eu confesso que foram dias bem corridos para mim. Não foi fácil chegar aqui hoje, foi uma correria. Eu não vou contar, mas foi uma correria. Deus sabe toda a dificuldade que foi para mim chegar aqui. Mas a palavra que Deus colocou no meu coração, e eu creio, eu já tinha certeza que Deus tinha colocado essa palavra no meu coração, ela se confirmou aqui quando começou os louvores nessa noite. Glória a Deus. Todos os louvores aqui enalteceram e exaltaram a Deus. Aleluia. Todos os louvores que foram entoados aqui do primeiro até o último foram louvores de adoração a Deus. E eu me senti mais confortável porque o Espírito Santo de Deus confirmou no meu coração: não te falei que era para ir pregar hoje sobre me adorar. Aleluia. Não te falei que não te preocupa, dado as tuas correrias, e quem me conhece sabe, como professor de teologia, como alguém que valoriza muito o estudo bíblico, a preparação da mensagem. Talvez essa foi uma das mensagens que eu preparei mais rápido na minha vida. Eu, para preparar uma mensagem, às vezes levo dias estudando, pesquisando e garimpando, e essa eu tive que fazer em tempo recorde, e Deus confortava o meu coração. Hoje eu estou te levando lá naquele lugar para me adorar. Aleluia. Hoje eu estou te levando naquele lugar. A preocupação não é tão teológica, ela não está descartada. Não tem nada que eu vou falar hoje que não seja teologia. Mas hoje o propósito de te levar lá é me adorar. Hoje o propósito de te levar lá é levar os irmãos e as irmãs que estiverem naquele culto a te adorar. Deus me trouxe aqui hoje para um culto de adoração a Deus.
E os louvores foram maravilhosos, todos eles direcionados na adoração a Deus. Quando tocou agora esse último louvor que deu problema ali no playback, e que coisa linda! E não foi o inimigo que se levantou, foi Deus que nos permitiu a cantar a capela, Aleluia. a igreja adorar, aleluia, adorar a Deus, porque dele, por ele são todas as coisas, aleluia. Foi Deus que nos deu a oportunidade aqui de adorarmos juntos a Ele. No fim, até o som deu problema para nós todos, mas eu não vi uma boca fechada. Glória a Deus. Eu não vi a igreja toda, não teve nada combinado, ninguém ensaiou. A igreja toda cantando, adorando a Deus, porque dele, por ele são todas as coisas. Aleluia. Perto quero estar, perto quero estar. Era assim que começava, né? Junto aos teus pés, aleluia, Aleluia. glória a Deus. Deus nos permitiu que a gente cantasse, perto quero estar, junto aos teus pés, Glória a Deus. ó Deus, Aleluia. amados, e nessa noite, como eu disse, Deus me trouxe aqui para um culto e uma pregação de adoração, e esse ambiente está tão bom, tão maravilhoso, Aleluia. Glória a Deus. e eu quero trazer mais alguns motivos aqui, pela palavra de Deus. Não precisa mais abrir a tua Bíblia, mas eu vou fazer citações de textos bíblicos aqui. Antes eu quero fazer uma provocação, uma pergunta: por que adorar a Deus? Estamos adorando, cantando, eu já disse que o título dessa mensagem é ligado ao poder, mas adoração a Deus. Mas por que adorar a Deus? Por que nós adoramos a Deus? E pela palavra de Deus eu quero trazer alguns motivos que nos levam a adorar a Deus. Primeira coisa que eu tenho que dizer é que o assunto não se esgota aqui. Poderia ficar acho que 24 horas pregando num estudo bem elaborado, ininterruptas, sobre o porquê adorar a Deus. Então não vou querer esgotar, ter a pretensão de esgotar os motivos da adoração a Deus, mas quero trazer alguns poucos motivos, lembrando que existem muitos e muitos outros motivos além do que eu vou citar aqui. Mas eu quero citar alguns motivos bem fundamentais, bem importantes, para responder essa pergunta. Por que devemos adorar a Deus? Por que se fala tanto em adoração? Por que tanto se adora a Deus? Lá em Salmos 29:2 diz assim: atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Aleluia. Aleluia. E aqui eu quero listar um motivo do porquê que nós devemos adorar a Deus, porquê que a glória tem que ser dada a Ele, porque Deus merece ser glorificado e adorado. Esse é o primeiro motivo. Ele merece ser glorificado e adorado, é o que o texto diz. A glória que o seu nome merece. Deus é todo poderoso, Deus tem todos os atributos, Deus é perfeito, aleluia, e Ele merece ser adorado por nós, criaturas imperfeitas, criaturas que carregam uma natureza pecaminosa que foi herdada lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva cometem o pecado original. Somos herdeiros de Adão e Eva. Na nossa genealogia, que começa lá em Adão e Eva, há a mácula, a mancha do pecado. Nós nascemos com essa mancha cravada na nossa alma e no nosso corpo e no nosso ser como um todo, por causa do pecado, mas por causa da graça e da misericórdia de Deus, nós temos acesso ao Pai através de Cristo Jesus, e não só acesso a ter a nossa salvação, que é muito importante, mas nós temos acesso a adorar aquele que merece ser glorificado, adorado e exaltado, aquele que nos amou, aquele que pega e apaga aquela mancha, aquela mácula
do pecado original, quando nós nos convertemos de verdade, Ele merece ser adorado e glorificado. Aleluia! Mais uma aqui, mais um motivo para adorarmos a Deus. Salmo 95 e versículo 6 diz assim: venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Olha que lindo o salmista dizendo: prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador. Mais um dos grandes motivos bíblicos para nós adorar a Deus. Falei um pouquinho na introdução ali. Ele está no texto de Apocalipse e se repete aqui em Salmos e em outros lugares. Ele é o nosso Criador. Se Deus não tivesse criado, não existiríamos. E mesmo depois que Deus criou Adão e Eva, colocou no jardim lá no Éden, criou os animais, criou tudo, colocou o ser humano como mordomo, como cuidador de toda a sua criação. Mesmo o homem tendo desobedecido a Deus e se voltado contra Ele por causa do pecado, o Criador não abandonou as suas criaturas. Deus que criou poderia ter exterminado Adão e Eva quando eles pecam. Deus poderia ter exterminado. A punição poderia ser como foi para Satanás, condenação eterna, sem direito a arrependimento. Satanás, a palavra de Deus vai dizer que Satanás e os anjos caídos, que caíram em rebelião, foram condenados por sua rebelião. Isso antes da criação dos seres humanos. E não tiveram a oportunidade de se arrepender, de se voltar de novo para Deus. Mas o ser humano comete também pecado, se volta contra Deus. E lá em Gênesis 3 e versículo 15 é chamado de proto-evangelho. Vai falar da semente do homem e da semente da mulher. E lá já vai estar anunciando a salvação em Cristo. Deus, em vez de se voltar contra nós, Ele se volta para nós. O Criador não rejeita a sua criatura, não extermina a sua criatura. Pelo contrário, Ele traça um plano de salvação e de reconciliação. E permite que o ser humano se multiplique na terra. Aleluia! Ele é o nosso Criador. Ele é que trouxe à existência tudo que existe. Ele que nos trouxe à existência. E tem mais, amados. Salmos 31 e 19 diz o seguinte: como é grande a tua bondade, Aleluia. que reservaste para aqueles que te temem. Veja só, como é grande a bondade de Deus, reservada para aqueles que o temem. E continua: e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Aleluia! Quer mais um motivo para adorar a Deus? A bondade de Deus. A bondade de Deus é um dos grandes motivos bíblicos para adorarmos a Deus, porque Deus cuida de nós. Glória a Deus. Deus cuida de mim, Deus cuida de cada um de nós, mas é aqueles que o temem. A graça de Deus é sobre toda a humanidade. A Bíblia vai dizer isso, nós chamamos na teologia de graça comum, de revelação geral, graça comum. O sol nasce para todos. A chuva, o dia, a noite vem para todos os seres humanos. Isso quer dizer o que? As oportunidades diárias de trabalharmos, de sustentarmos a nossa família, de termos comunhão, de vivermos a vida, é para todos, sem distinção, para convertidos a Cristo e não convertidos a Cristo. Mas a bondade de Deus é reservada para aqueles que o temem. Aleluia. A bondade, o cuidado especial, a graça especial de Deus é para aqueles que o temem. Quem não conhece Deus não pode adorar a Deus. Quem não é um verdadeiro convertido a Cristo não tem acesso à bondade, à graça especial de Deus. Tem acesso às coisas que Deus criou. Tem acesso às coisas que Deus sustenta pela sua poderosa mão. Falando simbolicamente, todo mundo tem acesso.
as oportunidades, e tem muita gente que prospera na vida e adquire coisas e família e tudo. Essa é a graça de Deus geral, a revelação geral, a graça comum de Deus. Mas a bondade de Deus, o cuidado especial de Deus é sobre aqueles que o temem, é sobre aqueles que o adoram, é sobre aqueles que o reconhecem, é sobre aqueles que glorificam o Senhor. Aleluia! Ele é bom e Ele cuida de nós. Esse é um dos motivos para nós adorarmos a Deus e exaltarmos o seu nome. Tem mais, amados, e o mais importante deles, antes de ir para a conclusão. 1 Coríntios 6 e 14 diz assim, isso é muito forte esse texto. De todos os motivos, e são muitos na Bíblia, para adorarmos e prestarmos honra, glória e louvor a Deus, na minha opinião esse é o maior de todos. Esse é o maior de todos. 1 Coríntios 6 e 14 diz, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor aqui é Jesus, e também nos ressuscitará. Olha que coisa linda, pelo poder de Deus. Jesus morreu e Deus ressuscitou Jesus, e vai dizer o texto, e também nos ressuscitará. Amém. Aleluia! Deus enviou Jesus conforme as profecias lá da antiga aliança, do Antigo Testamento. Deus enviou Jesus, amados. Ele veio no ventre da Virgem Maria, nasceu, viveu, andou entre nós, sofreu, foi torturado, foi humilhado, foi perseguido, foi tentado de todo. Eu preguei na quinta lá na sede. Para quem estava lá, foi tentado de todas as maneiras, não só nos 40 dias no deserto, mas durante toda a sua vida Satanás tentou ele, e aquilo trouxe sofrimento para ele. A Bíblia vai dizer que Jesus cirou, Jesus chorou, Jesus foi torturado pelas tentações de Satanás, mas ele não pecou, mas ele não errou, e ele chegou até o fim, e o fim de Jesus foi morte na cruz. O justo pelos injustos, o santo pelos profanos, e ele foi até o fim e morreu na cruz. Mas o Deus Todo-Poderoso ressuscitou Jesus. Aleluia! O Deus Todo-Poderoso trouxe Jesus novamente à vida, ressurreto e glorificado. Aleluia! Jesus morreu e Deus o ressuscitou no domingo, no terceiro dia, pelo poder de Deus. E isso já é maravilhoso, mas o texto continua dizendo, e também nos ressuscitará. Aleluia! A Bíblia fala de uma ressurreição futura. A Bíblia fala de um arrebatamento, um rapto repentino da igreja de Cristo, em vários lugares. A Bíblia fala que Jesus vai voltar uma segunda vez. Ele morreu, ele veio a primeira vez, voltou para Deus, voltou para o trono de Deus e voltará uma segunda vez. E ele ressuscitará os mortos. E aqueles que morreram em Cristo, os que estiverem vivos, serão arrebatados, não conhecerão a morte. Mas os que morreram em Cristo serão ressuscitados e terão um encontro com o Senhor nos céus, nos ares. E lá vai ter as bodas do Cordeiro. E lá nós vamos receber as nossas coroas. Aleluia. E lá Cristo vai estar nos esperando. E lá Ele vai nos abraçar. E lá Ele vai nos conduzir para as mansões celestiais. E lá Ele vai nos conduzir para a Nova Jerusalém, que desce adornada do céu, aonde as ruas são de ouro e de cristal. Aleluia! Aonde não haverá mais dor, aonde não haverá mais choro, aonde não haverá mais tentação. Aleluia! Aonde nós vamos ver a face do Senhor, face a face. Aleluia! E se isso aqui não é motivo para adorar a Deus, eu não sei o que é motivo para adorar a Deus. Aleluia!
E se a salvação das nossas almas, a eternidade com Deus não é motivo para adorar a Deus, então Aleluia. não tenho mais motivos para adorar a Deus. Glórias. Aleluia. Amados, eu quero concluir essa mensagem aqui em 2 pontos. Primeiro ponto. Devemos adorar a Deus por vários motivos. Principalmente por o que Ele é. Vários motivos, mas principalmente, primeiramente, pelo que Ele é. E também por tudo que Ele nos concede, por tudo que Ele nos oferece na nossa vida, dia após dia. Devemos adorar a Deus pelo que Ele é. E o que Ele é? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas que existem. Esse é o nosso Deus. Esse é o Senhor Deus. Senhor e nosso Deus. E também por tudo que Ele nos concede. Nós somos egoístas, irmãos. Essa é a verdade. Eu creio e eu me esforço para todos os dias de manhã começar uma oração, uma rápida oração antes de ir para o trabalho. Nós somos egoístas, às vezes é correria e tal, mas eu me esforço. E todos nós deveríamos fazer. Primeiro, dar um bom dia para Deus. E agradecer pelo ar que nós respiramos. Quantas vezes a gente ora e agradece a Deus pelo ar? Quantas vezes a gente acorda de manhã e diz, Deus, obrigado? Eu faço isso, irmãos. Eu dou bom dia para Deus e digo, Senhor, obrigado pela noite. Obrigado por acordar. Obrigado por estar respirando. Obrigado por poder acordar e dobrar os meus joelhos aqui e te dar bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar vivo. De o ar estar cruzando meu sistema respiratório. E eu coloco o meu dia na presença de Deus e consagro ele ao Senhor. Mas todos os dias, amados, nós deveríamos acordar e a primeira coisa é agradecer para Deus a existência e a oportunidade de um novo dia que Ele nos concede. E claro, agradecer a Deus por tudo e colocar nossas coisas na presença de Deus, nossa vida. Mas Deus, primeiramente, Ele deve ser adorado por aquilo que Ele é. E por tudo aquilo que Ele nos concede, começando pelo sopro de vida, começando pela oportunidade, por mais difícil, a Bíblia vai falar lá, né, simbolicamente, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente sabe que não é literalmente que isso vai acontecer, mas o simples fato de nós acordarmos pela manhã, o choro poder vir numa noite, poderá vir num dia, dias difíceis a Bíblia diz que a gente tem, fases difíceis, momentos difíceis, mas a alegria vem pela manhã. E vem, irmãos. Não é a solução do problema, às vezes, mas a alegria de poder acordar, abrir os olhos, ter uma vida, respirar e poder lutar por aquilo que a gente precisa, já é a alegria da manhã suficiente para nós. E é motivo de nós louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Segundo ponto, amados. Devemos adorar a Deus por tudo o que Ele tem reservado para nós na eternidade. Na primeira parte eu falei de coisas terrenas aqui na conclusão. Aquilo que Deus é e aquilo tudo que Deus nos dá. Começando pelo sopro de vida, o trabalho, a família, a igreja, tudo que Deus nos dá. Os negócios, enfim, né? A alimentação, tudo. Um teto para morar. Mas nós também nunca podemos deixar de esquecer e agradecer a Deus pela eternidade. Porque as coisas aqui na terra, elas são passageiras. A maior certeza que uma pessoa tem quando ela nasce é que um dia ela vai morrer. Quem pode fazer previsões para um bebê e dizer, esse bebê vai crescer e vai ser uma pessoa assim, 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 assim? A gente pode criar expectativas. Para um filho, para alguém que chega na vida. Criar expectativas. Criar projeções, mas a gente não sabe quanto tempo cada um de nós vai viver. A maior certeza que nós temos quando viemos a esse mundo é a morte. Mas a palavra de Deus fala que a morte foi vencida. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Jesus venceu a morte. Aleluia. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que nós não passaremos pela segunda morte. Passaremos pela primeira morte, morreremos nesse corpo físico, mas viveremos espiritualmente. Não passaremos pela segunda morte, porque aquele que morreu na cruz
pagou pelos nossos pecados, ressuscitou, e todos nós também ressuscitaremos. Nunca devemos esquecer de agradecer a Deus e de adorar a Deus pela eternidade, por Ele ter traçado um plano de salvação, por o nosso amado Jesus Cristo um dia ter morrido em uma cruz, para pagar pelos meus e os teus pecados, para curar, para resolver o problema que entrou lá no Éden. Aleluia. E amados, às vezes a gente pode fechar os olhos e a gente nunca vai conseguir imaginar, mas a gente pode fechar os olhos e tentar imaginar. A gente tem os nossos olhos focados, amados, e é normal isso, eu não estou criticando ninguém, eu também sou assim. Nós temos os nossos olhos, e olhando, falando de olhos aqui simbolicamente, mas nós temos os nossos olhos focados e direcionados para as coisas da vida, para o casamento, para o trabalho, para as finanças, para os filhos, para os meios sociais, para a igreja, a estrutura da igreja, e é a nossa realidade de vida hoje. Mas se nós fecharmos os nossos olhos carnais, os nossos olhos que vêm na horizontal, e começarmos a olharmos na vertical, e eu posso imagina o que será essa nova Jerusalém. A gente canta às vezes, tem louvores, que nós vamos chegar lá e vai dizer, como a palavra de Deus diz, nós vamos cantar junto com os anjos: Santo, Santo, Aleluia. Santo, Santo é o Senhor. Agora eu posso fechar os olhos e imaginar, e convido vocês, se quiserem fazer isso também, fechar os olhos e imaginar a eternidade. Fechar os olhos e imaginar que hoje nós adoramos aqui com a voz, com o corpo, onde nós temos limitações, mas um dia na eternidade nós podemos chegar diante do Senhor, conhecer Ele face a face, poder dizer para Ele: muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor. Poder olhar para Ele, dobrar os joelhos, contemplar a sua glória, contemplar o seu poder, ser fruto do seu amor, e poder dizer para Ele: Santo, Santo, Santo és tu, Senhor. Poder tocar no Senhor, poder tocar nas suas vestes, poder olhar para os mártires, para os irmãos, para as irmãs que um dia viveram aqui, estar em comunhão, poder estar num lugar onde o pecado não vai nos atormentar para sempre, poder estar num lugar onde nós não vamos mais nos preocupar, que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, porque a eternidade com Deus é glória. A eternidade com Deus é maravilhosa. A eternidade com Deus é comunhão plena, total e eterna ao seu lado. É muito difícil nós fazermos esses exercícios, amado, mas nós podemos nessa noite adorar o Senhor. Aleluia. Nós podemos nessa noite render o nosso mais sincero louvor e adoração. Estamos aqui em poucos, em uma igreja pequena, mas a palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele estará no seu meio. Amém, aleluia. Querido e amado Deus, nós te adoramos, Senhor. Me trouxe aqui nessa noite, Deus, para te adorar, a louvar o teu nome, para convidar essa igreja, Senhor, a prestar uma sincera adoração, Senhor. Hoje é um culto de adoração. Hoje é uma mensagem de adoração. Hoje é uma mensagem de renovar nossa aliança contigo, Senhor. Aleluia. Porque dele e por ele são todas as coisas. Aleluia. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Oh, aleluia. Glória a ti. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o teu santo nome, Senhor. Oh Deus de poder, aleluia. Nós queremos entoar louvores no teu nome nessa noite, Senhor. Pois tu és poderoso, Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Toma-nos na tua presença nessa noite, Senhor. Derrama do teu Santo Espírito agora sobre cada um que abrir a sua boca e adorar.
Derrama do Teu Santo Espírito para que nós possamos ter um momento de verdadeira e pura adoração, Senhor. Coloca louvores e adoração nos nossos lábios, Espírito Santo. Deus maravilhoso.